Pessoal, boa noite, então. Na aula passada, a gente começou a trabalhar com uma DQI, que é a nossa fila duplamente encadeada, e o que a gente tem diferente daquela implementação que a gente estava realizando anteriormente, da fila convencional, é que dentro da DQI, como a gente tem uma estrutura de dupla entrada, a gente consegue fazer inserções pelas duas extremidades. Então, a gente consegue inserir e remover no início, e a gente consegue inserir e remover no fim. Então, a gente tem uma animaçãozinha, que a gente começou a aula com ela na aula passada, eu vou mostrar uma ilustração que tem lá no ambiente virtual, lá, só para a gente poder dar uma relembrada como funciona. E na sequência, a gente vai terminar a nossa implementação do nosso código em C, que a gente está fazendo do zero, e depois, na próxima aula de quarta, a gente vai fazer a implementação em C#. Então, já tem lá pronto, então a gente vai criar um sisteminha lá, só para poder visualizar. Então, pegando aqui a nossa ilustração, então a gente está trabalhando, essa implementação nossa é baseada em uma lista duplamente encadeada. Então, quando a gente fala lista duplamente encadeada, o que a gente tem? O nosso elemento central, que é o nosso nó, ele passa a ter duas terminações. Então, o nosso nó, ele vai ter um campo para o próximo, um campo para o anterior e um campo para a gente poder armazenar o dado. Então, a gente vai ter um campo para poder guardar o nosso dado, que é o nosso tdado. A gente vai ter um ponteiro para o anterior e a gente vai ter um ponteiro para o próximo. Então, aqui, ó, a gente passa a guardar o endereço de memória do anterior e aqui eu guardo o endereço de memória do próximo. Antes a gente estava com uma lista simplesmente encadeada. Então, cada nó nosso, ele só tinha uma informação. Ou seja, ele só tinha informação do próximo elemento ou do abaixo. A gente estava guardando o dado e a informação de um próximo elemento. Agora eu posso transitar em mão dupla. Então, quando a gente fala duplamente encadeada, isso significa que o nó que eu estou utilizando na minha estrutura, o meu nó ele tem dois ponteiros. Ao contrário, se eu falar simplesmente encadeado, ele só tem um ponteiro. Então, nessa estrutura, cada elemento ele vai armazenar vários dados ali. Basicamente, é o dado que a gente vai ter e mais dois ponteiros. Então, pode ser uma estrutura ou um dado qualquer. E a gente vai ter um ponteiro para o próximo e um ponteiro para o anterior. E essa estrutura que vai permitir o duplo encadeamento dentro da nossa lista, né? Então, lembrando que a gente está dentro do tipo de lista e um tipo de fila. Então, pensando que a gente está começando a nossa estrutura ela está vazia. Então, se eu vou inserir alguém no elemento, alguém no início, então eu vou inserir, eu crio um nó, então esse meu nó tem um campo para guardar o dado, no exemplo que a gente colocou o valor 7, o endereço de memória dele é 120. O próximo é nulo, o anterior é nulo. A gente está começando a inserir ele, e o endereço de memória, tanto do início quanto do fim, é 120. Por quê? Porque eu só tenho esse elemento inserido. Agora eu vou inserir o elemento 9 no início da lista. Então, aloca o espaço de memória, coloca o 9 aqui, o endereço de memória dele é 230. Vou fazer com que o próximo aqui do 9 seja o endereço 120. Então, aqui, ó, o endereço 120 é dessa forma que a gente está fazendo o encadeamento. Depois que a gente terminar as duas implementações, a gente vai fazer uns prints mostrando os endereços de memória. Dessa forma fica mais fácil de entender também. Como eu estou inserindo no início, o anterior dele sempre vai ser nulo aqui. E aqui o anterior do endereço de memória 120, que é o nó que contém o valor 7, o endereço de memória do anterior é o 230, que é o endereço do nó 9. E a gente consegue ver o quê? Que o início tem o endereço de memória 230 e o fim tem o endereço de memória 120. Então, a gente consegue enxergar aqui que todo encadeamento ele é feito através dos endereços de memória. Vou inserir o número 3 no fim da lista. Então, criado um novo nó, coloca o valor 3, o próximo dele é nulo, que eu não vou inserir, não tem ninguém, eu estou inserindo ele no fim. O anterior dele vai ser o endereço de memória de quem era o fim antes. Então, o fim era o endereço de memória 120, aqui, ó. Então, o anterior desse elemento que eu estou inserindo é 120. O próximo de quem era o fim vai ser o novo. O novo é 250, o próximo de quem era o fim é o novo.
E, por final, o endereço de memória do fim, que antes era 120, agora ele passa a ser 250. Agora a gente vai inserir mais um elemento aqui no final da lista. O número 8. Então, é alocado um novo espaço na memória aqui, é inserido o número 8, o dado que a gente está inserindo. O próximo dele é nulo, porque ele está no fim. O anterior é quem era o fim, então o fim era 250, o anterior dele é 250. O próximo de quem era o fim, ou seja, o próximo de quem era o fim, é o novo. O novo é 280, o próximo aqui é 280. E dessa maneira a gente tem o encadeamento. Se a gente for remover um determinado valor, aí a gente pode remover aqui, ele está com exemplo. Estou removendo o número 9, que é quem está no começo. Então, quando a gente vai remover o número 9 aqui, o que aconteceu? O início era 230. O início vai receber início próximo. Então, o início próximo é quem? É 120. Então, o início vai passar a ser o endereço de memória 120. E eu tenho que fazer com que o anterior desse nó aqui, ou seja, desse nó de endereço de memória 120, o anterior dele passe a ser nulo. Então, o anterior dele passou a ser nulo e o início passou a ser 120. O que é importante a gente visualizar com essa representação, com essa ilustração? Que todo encadeamento dos meus nós, que é o elemento central da nossa alocação encadeada, da nossa estrutura encadeada, é feita através do endereço de memória. Então, esse encadeamento se dá sempre a partir dos endereços de memória. E aí, voltando agora, o que a gente fez na última aula? Na última aula a gente viu essa teoria e a gente começou a fazer a implementação. Então, lá dentro da nossa DQI, deixa eu só pegar uma ilustraçãozinha aqui para a gente ver. Então, lá dentro da nossa DQI, cadê? Tem uma ilustraçãozinha aqui. Aqui dentro da nossa DQI, a gente pode fazer inserção tanto no início quanto no fim. Então, eu posso inserir ou remover no início, eu posso inserir ou remover no fim. Essa imagenzinha aqui fica bem legal. Então, eu posso inserir tanto no início, que é o front, quanto no final, que é o rear. Então, o que a gente fez? A gente pegou como base aquele código que a gente tinha da nossa fila. O que a gente alterou nele? A gente mudou o nome lá, que era tfila, a gente mudou para DQI, inicializa, continuou igual, tudo continuou igual. O nosso nó foi o elemento central que mudou. Antes eu tinha só o próximo, agora eu tenho próximo e anterior. Quando eu fiz isso, eu criei uma estrutura. Um nó agora que ele tem próximo e anterior, além do dado que ele está sendo armazenado. Inserir, que é o enqueue, a gente já tinha o enqueue. E inserir sempre era no fim. A gente continuou inserindo no fim. O que a gente fez? A gente passou a se preocupar agora com o novo atributo, o novo ponteiro que a gente tem lá dentro do nosso nó, que é o anterior. Então, a gente preocupou com esse encadeamento aqui, que a gente não preocupava. Então, a única alteração que a gente fez aqui foi, logicamente, no nome e essa alteração do DQI, foi o que a gente estudou na última aula. E inserir e remover, sempre a gente removeu no início. Então, qual que é a alteração que a gente fez aqui? Como eu estou removendo no início lá, eu tive que passar a me preocupar com o quê? Com o meu anterior do meu nó. Então, como eu estou removendo o início, eu vou ter que fazer lá com que quem se tornou o meu início anterior dele valer nulo. Então, dessa forma, a gente tem lá a nossa estrutura, ela está funcionando. A gente consegue inserir no fim, remover no início, e como a gente tem uma estrutura duplamente encadeada agora, eu consigo mostrar a minha estrutura do começo para o fim e do fim para o início, do fim para o começo. Ah, mas o que falta agora? Falta a gente conseguir inserir no fim, inserir no início, inserir no fim já é o padrão, inserir no início e remover no fim. Então, a gente tem que fazer agora o nosso enqueue no início, inserir no início. Para que a gente consiga entender o que a gente tem que fazer, eu pedi para vocês tentarem fazer. Alguém conseguiu fazer isso aqui funcionar? Inserir no início? Joia.
Valendo uma bala. Depois, no próximo, eu peço para mandar o código. Esse eu coloquei só como um desafio para poder entender melhor como funcionava. Para dar o pacote inteiro. Não, é distribuir. O dia que voltar isso, vai dar uma bala para cada um. Vamos pegar a visualização aqui. Lá no ambiente virtual tem aquela simulaçãozinha lá. Esse dequi animação aqui, ó. Eu vou limpar aqui, eu vou em dequi. E agora eu vou, deixa eu dar um create aqui, vazio, e vou inserir alguns elementos. Vou colocar aqui para ele ir devagar e vou colocar para poder simular. Qual que é a ideia aqui? O que a gente quer fazer? A gente quer inserir no início. Então, a gente tem que ver qual o conjunto de passos que a gente tem que realizar para conseguir inserir no início. Primeira coisa, estou alocando espaço de memória, beleza, que é padrão. Se por acaso o meu início for nulo, retorno zero, quer dizer que não deu certo, e coloco o dado ali. Então, isso aqui já é padrão. Então, se eu der um enqueue aqui, eu vou inserir 57 em qualquer lugar, porque tanto faz agora. E agora eu vou inserir um elemento aqui. Vou inserir um elemento no início, o 20. Então, ó, quando eu vou inserir esse elemento lá, ó, ele é criado, a gente criou o elemento, atribuiu o dado. O que eu vou ter que fazer com que esse novo? Vou ter que fazer com que o próximo dele passe a apontar para quem era o início. Então, se a gente olhar no código que a gente tinha antes, ó, eu peguei, adicionei o dado. O próximo dele, antes eu fazia valer nulo, tá vendo? O novo próximo era nulo. Agora, o novo próximo vai ter que ser quem? Reparem aqui, ó, esse 20 aqui é o novo. O próximo dele passou a apontar para quem? Para quem era o início. Então, o novo próximo, ele vai passar a ser quem? Quem que é o início aqui? F ponteiro, início. Então, o nosso novo próximo, ele passa a apontar, ele vai passar a apontar para o nosso início. A gente já pegou e falou. E quando a gente está inserindo esse cara no início, o anterior dele vai passar a ser quem? Vamos voltar lá na representação para a gente poder ver. Vou dar um próximo aqui. Olha lá. Quem que esse cara que eu estou inserindo, quem que vai ser o anterior dele? O anterior dele vai ser nulo. Nulo. Vai ser nulo. Então, se eu pegar aqui, ó, antes eu tinha que o próximo era nulo. Agora eu vou ter o quê? Eu vou ter que o anterior vai ser nulo. Então, eu vou fazer com que novo ponteiro anterior recebe nulo. Então, o que a gente está fazendo? Estou fazendo aqui com que o anterior receba nulo. Eu já fiz com que o próximo receba ele aqui. Qual que é a preocupação que a gente tem que ter? Se esse elemento que eu estou inserindo agora, ele é o primeiro que eu estou inserindo, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser o início e tem que ser o fim, não é isso? Então, se nesse momento, que é a preocupação que a gente já teve, ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui eu estou verificando o quê? Testando se está vazio. Então, quando eu testo aqui, se o início for nulo ou se o fim for nulo, porque tanto faz, se qualquer um dos dois for nulo, isso quer dizer o quê? Está vazio. Se tiver vazio, eu vou fazer de qualquer maneira o início apontar para o novo. Mas o que eu tenho que fazer aqui? Eu também tenho que fazer com que o fim aponte para o novo. Porque se tiver vazio, ele vai ser tanto o início quanto o fim. Se não tiver vazio, quer dizer que eu já tenho um dado. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que fazer com que esse cara que é o início, que é o 57, o anterior dele vai apontar para quem? Ó, eu vou inserir mais um aqui agora. Ó, vou inserir mais um agora. Em Kiwi. Vou colocar na frente, ó. Aqui, ó. Gerou o nó 40, a gente atribuiu o dado.
fiz com que o próximo do 40 aponte para quem era o início. O anterior dele apontou para mim. O anterior do 40 está apontando para nulo. E o que eu tenho que fazer? Com que o anterior de quem era o início, que no caso é o 20, aponte para quem? O 20 está apontando para quem o anterior dele? Para o 40, que é o novo. Então, se esse cara que eu estou inserindo, ele não for o primeiro elemento, se ele for o primeiro, ele vai ser o início e o fim. Se não, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer com que quem é o início, até nesse momento, o anterior dele passe a apontar para o novo. Quando eu estou fazendo isso aqui, ó, eu estou fazendo esse encadeamento aqui. Estou fazendo com que o anterior do 20 passe a apontar para o 40. Ó, eu já fiz com que o 40 é o novo. Já fiz com que o anterior dele aponte para nulo. Já fiz com que o próximo dele aponte para o início. Agora eu fiz com que o início anterior aponta para o 40. Só falta fazer o que agora? Fazer com que o início passe realmente a ser o 40, que é a última instrução que a gente tem, independente desse if else. Isso aqui está fora do if else. Então, o início passa a ser o meu novo. Então, só fazendo uma simulaçãozinha aqui, ó. Lembra? E tem que dar o return, né? Return 1. Vou fazer uma simulaçãozinha no Paint aqui, que fica mais fácil a gente entender. Então, o que a gente fez? Primeiro, alocou o espaço. Alocou o espaço, deu certo alocar, não caiu aqui. Atribuo o dado. Faço com que o próximo dele passe a ser que é o início. Mas e se não tiver ninguém e tiver vazio? O próximo dele vai ser nulo. Faço com que o anterior também seja nulo. Já tem alguém? O próximo dele vai ser quem é. Quem está no início do momento. Se por acaso o fim é igual a nulo, quer dizer que está vazio. Mas no outro você testou o início. Tanto faz testar o fim ou testar o início. Qualquer um dos dois que eu testar aqui vai me falar que está vazio. Por quê? Se eu testar tanto o início quanto o fim, se qualquer um dos dois for nulo, está vazio, porque a gente sempre garante isso ao remover. Então, se tiver nulo, está vazio. Então, além do meu início passar a ser o novo, o fim também tem que ser o novo. Se eu já tiver alguém, eu tenho que fazer com que o início anterior, ou seja, quem era o início até o presente momento, passe a apontar para o novo. Isso aqui eu estou fazendo o quê? Estou fazendo com que o 20, que era o início, passe a apontar para o 40, ou seja, o anterior do 20 passa a ser o 40. É isso que a gente está fazendo. E, por fim, o início recebe novo. Então, o início que antes o ponteiro dele estava para cá, para o 20, agora, esse head, tá vendo? O head que estava aqui no 20, o head veio para o 40, que é a última coisa que a gente vai fazer. Deixa eu fazer uma representaçãozinha no Paint, só para poder dar uma repassada aqui. Então, a gente vai ter aqui, a gente tem o nosso tipo de QI aqui, que a gente vai criar, né? Então, esse aqui é o nosso tipo de QI. O que a gente tem aqui? A gente tem um ponteiro para o início e a gente tem um ponteiro para o fim. E a gente começa com esses dois ponteiros aqui valendo nulo. Todos os dois estão valendo nulo. Então, não tem nada aqui. Então, a primeira coisa lá, a gente vai criar um nó na memória. A gente vai criar um novo nó na memória. Opa, ficou azul. Vou criar um novo nó na memória. Esse novo nó que a gente tem aqui, ele vai ter próximo e anterior. Então, a gente vai inserir um dado qualquer. Então, o primeiro elemento que a gente inseriu foi 57. Então, a gente vai inserir um dado nele. Inseriu um dado nele, que é o 57. E esse nó aqui, ele tem um endereço de memória. Então, quando eu aloquei ele, ele tem um endereço x22, por exemplo. Então, o que a gente fez aqui quando a gente está inserindo aqui no início? A gente alocou, já colocou o dado. Próximo recebe o início. Então, o próximo aqui vai ser quem? O início. O que o início está valendo? Nulo. Então, aqui vai passar a ser nulo. Agora, o que a gente está fazendo? O anterior
passa a valer nulo, porque eu estou colocando ele no começo, o anterior sempre vai ser nulo. O anterior passa a ser nulo. O fim é igual a nulo? É. Então, o fim recebe novo. Fim é nulo? É, fim é nulo. Então, o fim, ele vai deixar de valer. Fim vai receber o endereço novo. O endereço novo é x22. Então, aqui vai passar x22. Não vai vir para o else, vai vir nessa última instrução. Início recebe novo. Então, o início está nulo. Início vai passar a receber o novo, que é o x22. Então, dessa maneira, o que está acontecendo aqui? Tanto o início quanto o fim estão apontando para o mesmo lugar. Tanto o início quanto o fim estão apontando para cá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai inserir mais um elemento. Então, vou copiar isso aqui, que fica mais fácil de representar. Opa! Deixa eu apagar isso aqui. Agora a gente vai inserir mais um elemento. Então, a gente vai alocar mais um elemento na memória. Vou colocar um outro aqui e vou apagar o conteúdo dele. Beleza, alocou. Esse cara aqui que a gente acabou de alocar é o nosso famoso novo. Então, a gente alocou o espaço na memória, vamos colocar um valor nele, acho que é 20, né? 20, que está na simulaçãozinha ali. Vamos colocar o valor nele, 20. O próximo dele, cadê? O próximo dele é quem é o início. Quem que é o início no momento? O x22. Então, o próximo aqui, ó, vai passar a ser o quê? x22. Então, o que está acontecendo aqui na prática? Está fazendo com que isso aqui aconteça. Está fazendo com que o próximo desse nó passe a ser esse aqui. O anterior é nulo. Então, o anterior é nulo, que é o que está na nossa instrução aqui, ó. O anterior, ele é nulo. O anterior é nulo. O anterior é nulo. Fim é igual a nulo? Não, né? Ou seja, o meu fim eu já tenho alguém dele. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que o anterior do 57, fim é igual a nulo? Não. Então, tem que vir. Início anterior recebe o novo. Então, quem que é o início no momento? É esse nó aqui, ó. Nesse momento, o início é aqui, que é o x22. Então, o início anterior é aqui, ó. Início anterior é aqui. A início anterior vai receber quem? Vai receber o novo. Então, qual que é o endereço de memória do novo? A gente tem que dar um endereço para ele aqui, na hora que a gente criou. x88, por exemplo. Então, o início anterior vai receber x88. Então, quando eu faço aqui, o que está acontecendo? Estou fazendo um encadeamento aqui, ó. Então, o início, nesse momento, está aqui, ó. E agora, o que a gente fez? Eu fiz com que o próximo do novo passe a ser o x22 e o anterior de quem é o início até o presente momento passe a ser o meu novo, que é o x88, que recebeu aqui. E, por fim, o início passa a valer o novo. Então, o início que estava valendo x22, o início vai passar a valer quanto? x88. Meu início passa a valer x88. O que isso acontece na prática aqui, ó? Ó, o início está apontando para x88, o fim está apontando para x22. Então, ó, quem que é o início? 20. Quem que é o próximo? x22, que é o 57. Quem que é o próximo? Nulo. Quem que é o fim? O x88. Quem que é o anterior? Desculpa, quem que é o fim? É o nó x22. O anterior dele é o x88, que é o nó 20. O anterior dele, eu não tenho. Então, todo o encadeamento ele está sendo feito como? Através de endereço de memória. E se a gente desenha, a gente consegue entender de forma bem clara como que ele funciona. Então, o que a gente tem de diferente aqui? Agora a gente vai conseguir inserir no início. E agora a gente vai testar, né? Vamos testar, ver se está dando certo de inserir no início. Tá dando para acompanhar aí? Espera aí que tem umas mensagens aqui.
Beleza. Eu tinha colocado aqui o inserir em QIN, para poder inserir no início. Eu coloquei com a opção 5 aqui. Isso aqui já estava lá no ambiente. E agora falta a gente fazer um case 5 aqui. O case 5 vai ser igual ao case 1, né? Porque é para inserir mesmo. Só que valor para inserir no início. Que ao invés de chamar o enqueue e fim, eu vou chamar o meu enqueue e fim. Então, se eu chamar ele e ele me retornar 1, quer dizer que deu certo, valor inserido. Se não, vou falar que está cheio, mas aqui não vai dar cheio. Se vocês quiserem brincar depois de fazer um loop infinito para poder ficar inserindo coisa aleatória na memória, você vai ver você dá um Ctrl Alt Del, você vai em gerenciador de memória, você vai ver na memória do sistema sendo ocupada. É bem legal isso. Se vocês quiserem brincar depois. Ah, case 1 não, né? Ninguém corrige. Case 5. Beleza aí? Joia? Ó, então vamos fazer uma simulação aqui, tirando os erros, vamos ver se funciona. Então vamos inserir o elemento 10, 20, 30. Estou inserindo só no fim. Agora eu vou inserir um elemento 5, por exemplo. 5, olha lá, inseriu bonitinho no início. Se eu inserir mais um outro, por exemplo, 2. Olha lá, inseriu no início, 2, 5, 10, 20, 30. Agora eu vou inserir no fim mesmo, 88. Agora eu vou inserir no início, menos 8. Opa, inserir no início é 5. Seria o valor 1. Olha lá, 1, 2, menos 5. Ficou legalzinho aí. Agora a gente consegue inserir tanto no início quanto inserir no fim. E a gente está vendo o endereço de memória do início e está vendo o endereço de memória no fim. Para ficar legal aqui, vamos pegar aquele print nosso lá e vamos fazer ele colocar um embaixo do outro e mostrar o endereço de memória do início, mostrar o endereço de memória do fim, e aí eu vou dar um tempinho para vocês fazerem o último que falta para a gente, que é o remover. A gente já remove normal no início, né? Então tem que fazer o remover no fim. O que a gente vai fazer? A gente vai enxergar endereço de memória agora. A gente já tem esse print kill aqui, ó. Eu vou fazer que aquele... Vou copiar ele, para não estragar ele, né? Porque esse aqui está mostrando limpinho. E agora eu vou chamar isso aqui de, sei lá, de mostra endereço. Só para a gente poder ver os endereços. Mostra endereço. Qual que é a diferença que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai mostrar um em cada linha. E a gente vai mostrar, a primeira coisa que a gente vai mostrar vai ser o endereço de memória do anterior. Depois vou pôr um pipe, vou mostrar o meu dado. Vou pôr um pipe e vou mostrar o endereço de memória do próximo. E vou dar um barra N. Então, sempre eu vou ter aqui o endereço de memória do anterior, o dado e o endereço de memória do próximo. Então, a primeira coisa que eu tenho que mostrar aqui, ó, vai ser... Eu só quebrei a linha para ficar mais fácil de enxergar. Vai ser o endereço de memória do anterior. Então, como que eu consigo ver o endereço de memória do anterior? f.in, que eu estou no anterior, ponteiro anterior. Ah, ponteiro, que eu estou saindo da área de memória. Então, estou mostrando o endereço de memória do anterior, depois estou mostrando o dado que eu estou armazenando, e agora vou mostrar o endereço de memória do próximo. f.in, ponteiro, próximo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai ficar um em cada linha, só para dar para visualizar. Mas a gente vai conseguir enxergar claramente que todo encadeamento está se dando, tanto próximo quanto anterior, pelo endereço de memória. Então, sempre, o que é armazenado no próximo anterior é o endereço de memória. O início e o fim são os endereços de memória. Ah, tá. E cada nó, isso que é importante, ó, cada nó tem seu próprio endereço de memória. Então, se eu quiser mostrar o endereço de memória do próprio nó aqui, a gente não fez, ó. Então, aqui é o endereço de memória do anterior, aqui é o endereço de memória do próximo, aqui é o dado. Entre colchetes aqui, eu vou colocar um outro %x, ó. Esse %x aqui, ó, vai ser para mostrar o endereço de memória do próprio nó. Então, olha lá, o endereço de memória do anterior, que é o %x primeiro, depois %d. Estou mostrando o dado. Agora eu quero ver o endereço de memória do próprio nó, que é o in, né? f.in no momento.
Então, a gente está vendo o endereço de memória do anterior, o dado, o endereço de memória desse próprio nó e o endereço de memória do próximo. Ah, agora sim. Agora está bem legal, vai dar para a gente conseguir enxergar. E aí, agora, ao invés, conforme a gente vai inserindo, ao invés de a gente ficar mostrando somente os dados ali, a gente vai mostrar tudo isso. Então, a gente vai chamar o mostra endereço. Pode ir lá mudar? Deu para acompanhar aqui? Alguém dá um salve aí para falar se pode continuar ou não? Matheus, espera só um minutinho, peraí. Tranquilo. Isso, era um pouquinho aí. Tranquilo. Matheus, esse mostra endereço, você acabou de criar ele agora, né? Acabei de criar agora. Você copiou o de cima e... Copiei o de cima e Colocou alterei só essa só... Isso, e alterei só o print. Não, beleza. Alterei só o printf. Eu copiei o print queue, esse de cima aqui, ó. Copiei esse print queue e mexi ele, alterei ele. E aí o legal agora é que a gente vai conseguir enxergar endereços de memória. Pronto, hein? Aqui, okay. Dá um salve aí para falar que tá ok. aqui tá ok. Hã? Tá ok. Beleza? Ó, então vamos lá então. Agora é só a gente chamar, né? Então aqui, aonde que a gente estava dando nosso print, que é aquele print que a gente fica atualizando toda hora, né? Cada vez que eu insiro e removo, fica atualizando. Aqui eu estou mostrando o endereço do início e do fim. Esse print aqui, ó, a gente vai chamar o nosso mostra endereço. Ah, eu vou deixar isso aqui sempre? Não. Se você quiser até não estragar o teu print aí, ó. Se você quiser comentar ele, e aí você fica bonitinho, né? Na hora que você quiser ver o endereço, você chama o mostra endereço. Pode fazer assim. Que aí na hora que você comenta que jeito que você quer ver, né? Se você quiser ver normal, é o print. Se você quiser conseguir ver os endereços de memória, deixa esse mostra endereço. E aí você consegue ver que todo encadeamento é dado através de endereçamento de memória. E aí pronto, agora é só a gente chamar. Então, vou inserir um valor. O endereço de memória do início e do fim é 0, que quando a gente manda printar nulo, ele printa 0. Então, vou inserir o primeiro valor. Qual que é daquela simulação lá que a gente está usando? Eu esqueço. 57. Então, seria 57. Beleza, ó. Então, o que a gente consegue interpretar aqui? Ó? O 57 é o dado. O endereço de memória desse nó que tem o 57 é esse B, uma coisa, F60. Então, tá vendo que tanto o início quanto o fim, o endereço de memória deles é o F60. Próximo, anterior, é nulo. Se eu inserir um agora, ele vai para o fim, normal, né? Um. O que vai ter que acontecer? O endereço de memória desse nó que eu vou inserir tem que estar aqui no próximo. O anterior vai continuar nulo. Então, vamos inserir um lá no fim. Inserir o dado 20. Valor inserido, ó. Então, esse dado que eu acabei de inserir, a gente teve esse desalinhamento aqui, mas que vai ficar nos primeiros. Ó, o dado que a gente conheceu foi um 20. O endereço de memória desse nó do 20 é o F80. O próximo dele é nulo. Por quê? Porque ele está no fim, ó. O F80 é o cara que está no fim. O F60 é o endereço de memória do anterior do 20. Quem que é o anterior do 20? É o 57, ó. Tá vendo? É o endereço de memória do anterior. Então, a gente consegue enxergar o encadeamento. Se a gente inserir um agora no início, vou colocar 5 para poder inserir no início. Sei lá, colocar 15. Então, lá, inseriu, ó. 15 é o cara que está no início. A gente inseriu no início, então o anterior dele é nulo. E o próximo
é o F60, que é quem estava no início, que é o 57, que era o início antigo, ó, tá vendo? O próximo. O endereço de memória do 15 é o FA0. O anterior de 57 é quem? É o FA0. Então, tá vendo, ó. Quem que é o anterior de 57? O FA0, que é o 15. Quem que é o próximo do 15? É o F60, que é o 57. Quem que é o próximo do 57? É o F80, que é o 20. Quem que é o próximo do 20? É o 0, que no caso aqui é nulo, né? Quem que é o anterior do 20? É o F60, que é o 57. Deu para enxergar o encadeamento? Aham. Mas se inserir mais um, vou inserir mais um no fim aqui. 88, ó. A gente inseriu 88, o endereço de memória dele é 3C0. Então, quando a gente olhar como eu inseri no fim, o próximo é o 0. O anterior é quem era o fim. Quem era o fim é o F80. O endereço de memória do fim agora é o 3C0, que é o cara que eu acabei de inserir. Então, o início é o FA0 e o fim é o 3C0. E todo o encadeamento, a ligação entre cada um dos dados que a gente tem, ela é feita através de endereços de memória. Tranquilo? Matheus, tem como você só mostrar pra mim o case 5, fazendo favor? Qual? Case 5? Case 5. O case 5 eu copiei o case 1. Eu vim aqui no case 1, copiei ele, fui lá no 5, só mudei de 1 para 5, né? Só isso. E coloquei um aqui, inserir no início, né? Só isso. Só copiei e colei. Tem que mudar o inclusive também, né? If inclusive. A chamada, né? Antes o outro lá é inserir no fim, esse é inserir no início, que é a chamada da função. Então praticamente só muda o in ali mesmo, né? É, o de 1 para 5 e o enqueue aqui, né? Aonde que tá azul aqui que eu destaquei? Ah, beleza. Porque o outro lá ele tá chamando o enqueue fim, que é o enqueue normal, né? Agora a gente criou o enqueue no início. Beleza? E agora a gente vai montar a estrutura ali para poder remover no fim. Então, as remoções da fila normal são removidas no início. Agora a gente vai criar a opção para remover no fim. E aí, pronto aqui? Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Agora, o que falta a gente fazer? A gente já consegue inserir tanto no início quanto no fim. A gente já inseria no fim, né? Agora a gente consegue inserir no início também. Antes a gente já removia a partir do início. Agora a gente tem que conseguir remover a partir do fim. Então a gente tem aqui prontinho, ó. A gente já tem o nosso dequeue início. Opa, marquei aqui com breakpoint. Agora a gente vai mudar aqui, vocês vão falar o que a gente vai mexer aqui. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Agora a gente vai fazer o nosso dequeue fim. Então a gente já removia no início, agora a gente vai conseguir remover no fim. Sempre antes de remover, eu tenho que guardar o dado que eu vou remover, correto? Então, o dado que eu vou remover, que é o meu R, que eu vou devolver, antes era o dado que está no início. Agora o dado que eu vou remover é quem? É o dado que está onde? Alguém? No fim. No fim. Beleza. Eu tenho que guardar o endereço de memória desse nó que eu estou removendo. Por quê? Para evitar o tal do vazamento de memória. Ou seja, eu deixar uma memória alocada sem estar utilizando, que é o que a gente chama de memory leak. Então, para mim poder evitar, eu tenho que guardar. Então, estou guardando nesse ponteiro auxiliar o endereço de memória de quem eu quero remover. Antes eu removi o início. Agora eu vou remover quem? Fim. Beleza. E agora vocês vão continuar. Ou seja, vocês vão fazer o processo de remoção. É olhar aqui, ó. Remover antes era o quê? Fazer início, receber início próximo, porque eu estava removendo o início. Agora você vai fazer o quê?
Você vai fazer alguma coisa com o teu anterior. Quando você estava removendo o início, você tinha que preocupar se essa remoção era o teu último elemento. Se ela fosse, você tinha que preocupar em mexer no ponteiro do fim também. Você vai inverter isso. Vai dar o teu free e vai ter que mexer em algum ponteiro aqui. Então, são alguns pequenos detalhes aqui, ó. Vou dar uns 5 minutinhos para vocês tentarem fazer e na sequência a gente já faz junto, beleza? Quem conseguir fica com uma bala de crédito. Beleza. Menos o Dieguinho, que já tá com muita bala de crédito. Uma cerveja também. Vai ver uma cerveja também. Tá ferrado, né? Vai ter que continuar em quarentena, senão tô perdido para pagar você. Tá nada. Ronaldo, falta você arrumar umas coisinhas ainda. O nome da função aqui também. Cadê? Daqui o fim, né? Tem que arrumar algumas coisinhas no que você postou aqui que eu tô olhando. Aqui a função, o dado de retorno não é do início, o auxiliar é o fim. Aqui tá certo. Não é início, recebe início próximo. Já que a gente está trabalhando com o fim, vai ser fim e recebe o quê? Como que você vai fazer o fim voltar para o de trás? Agora, a gente tem encadeamento para fazer isso. Ó, pessoal, olhando o que a gente tem aqui, ó,
Se a gente olhar o que a gente tem de remover no início, remover no fim, ele vai ficar bem tranquilo. A gente já fez que o dado que eu quero remover é o cara que está no fim. Já guardei ele. Estou guardando o endereço de memória do nó que está no fim para que eu possa limpar ele. E aí agora eu venho com o deslocamento. Deslocamento é o quê? Já que eu estou removendo o início, do fim, é fazer com que o fim volte uma posição. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Ou seja, se eu vou remover do fim, eu tenho que fazer com que o fim seja deslocado para a posição anterior. Então, eu vou fazer com que o fim receba fim anterior. Então, o fim, nesse momento, está valendo x22. Fim recebe fim anterior, ele vai receber o quê? x88. Então, meu fim que estava apontando aqui para o x22, ele vai passar a apontar aqui para o x88, que é o endereço de memória que eu tenho aqui no fim anterior. Ou seja, é esse endereço que eu tenho aqui. Então, deslocar vai ser o quê? Fim recebe fim anterior. Ou seja, aqui eu estou removendo, ou seja, deslocando. Qual que é a preocupação que eu tenho? Se quando eu fiz fim recebe fim anterior e esse meu fim passou a valer nulo, o que aconteceu? Eu removi o último elemento. Então, se eu, nesse caso aqui, ó, pensa que eu já fiz fim recebe fim anterior. O fim passou a apontar para o x88. Depois eu faço fim recebe fim anterior. Qual que é o anterior aqui do x88? É nulo. Então, se quando eu fizer fim recebe fim anterior e o meu fim recebeu o nulo aqui, o que isso quer dizer? Eu removi o último elemento. Então, se quando eu fiz fim recebe fim anterior, o meu fim passou a valer nulo, eu removi o último elemento. Então, além do meu fim valer nulo, eu também tenho que fazer o início valer nulo. Porque senão eu vou ficar com um ponteiro quebrado. Porque aquele endereço de memória de quem era o fim, ele não vai existir mais. Eu tinha um único elemento. Eu removi esse elemento a partir do fim. O meu início continua apontando para ele, que quando eu tenho um único elemento, tanto o início quanto o fim apontam para o mesmo elemento. Então, se eu fiz fim recebe fim anterior e o fim passou a valer nulo, então quer dizer que o início também tem que ser nulo. E aí, o que a gente vai fazer? Vai dar um free nessa variável auxiliar minha aqui. Qual que é a preocupação que eu sempre botei aqui no final? Eu dei fim recebe fim anterior aqui. Eu vou ficar com um ponteiro quebrado aqui. Antes, quando eu estava removendo o início, eu ficava com um ponteiro quebrado do início anterior. Quando a gente está removendo aqui, ó, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho aqui o fim é o x22. Fim recebe fim anterior. Fim passou a valer quanto? x88. Esse cara aqui, ó, ele vai deixar de existir na hora que eu dou o free, ó. Qual que é o problema? O próximo do meu fim aqui, ó, que é esse cara aqui. O próximo, que é esse cara aqui. Opa. Tá vendo? Ele continua apontando para o x22. Só que o x22 era o endereço de memória desse nó que eu acabei de remover, ó. Se eu venho aqui e removo ele, ó, o próximo de quem é o fim agora, ou seja, porque o meu fim está apontando para o x88 nesse momento, a gente vai mudar aqui. Então, o próximo do fim tem que passar a ser quem? Se eu removi esse cara, eu removi ele aqui. Que endereço de memória que eu tenho que colocar aqui nesse lugar aqui? Nada. Nulo, né? Então, a minha preocupação aqui vai ser o quê nesse momento? Ó? Eu limpei. Então, eu tenho que fazer que o próximo do meu fim ponteiro próximo, receba nulo. Ó, eu removi quem era o fim. Uma vez que eu removi quem era o fim, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer com que o próximo desse novo fim meu passe a valer nulo. Porque eu não vou ter mais elementos aqui, ó. Ó, o x22, o nó 20, o endereço de memória do próximo é o x22, que é esse meu nó aqui, ó. Se eu vier aqui e limpar ele, na hora que eu dou um free nele aqui, ó, ele deixa de existir.
E aí, qual a preocupação que eu tenho quando ele deixa de existir? Eu tenho que limpar esse endereço de memória. Esse endereço de memória que era x22, o que a gente está fazendo com ele? Ele está valendo nulo. E aqui, né, o endereço de memória que era x22, e é quando a gente fez fim recebe fim anterior, ele passou a valer x88. Então, o que é remover do fim? É fazer com que o meu fim, que estava apontando para esse nó, ele apontou para o anterior. O próximo desse novo fim passou a valer nulo. Basicamente é isso. Então, quando a gente dá esse free, a gente está limpando o espaço de memória. E aí, deu tudo certo que a gente vai dar o nosso return. Return o dado que eu removi. O dado que eu removi era o cara que estava no fim naquele momento, que eu guardei dentro do R. Deu para entender o processo? Deu. Então, basicamente, se a gente pensar, é o inverso do que a gente tinha. Aqui a gente inseria no início, aqui a gente insere no fim. Então, você desenhando aí, se você seguir o passo a passo e for fazendo os desenhinhos igual eu faço no Paint, você pode fazer na mão, vai dar para você simular esses ponteiros aqui funcionando adequadamente. Beleza? Agora a gente tem que simular, né? Então a gente vai criar mais uma opção no menu 6 lá e a gente vai chamar o nosso dequeue e fim aí. Pode descer o código aqui? Beleza, então. Então a gente vai criar uma opçãozinha no menu aqui. Então a gente já tinha o dequeue, que é o remover aqui. Vou criar mais uma opção aqui, que vai ser a 6. Que vai ser o nosso dequeue e fim. Então a gente já tinha aqui o dequeue no início, né? E agora a gente tem o nosso dequeue e fim. Se quiser ordenar depois, colocar em queue, início e fim, dequeue, início e fim, fica mais organizadinho. A gente está só deixando assim por questão de tempo, mas você pode organizar as opções do menu. Beleza? Então a gente só colocou mais uma opção aqui, dequeue e fim, e a gente vai copiar o case 2 nosso aqui. Por quê? A gente quer remover. Antes a gente está aqui, a gente está removendo o início, a gente vai copiar ele, vai colocar aqui, vai ser o nosso case 6, só copiei aqui, coloquei embaixo do 5, vai ser o nosso case 6. Se não tiver vazio, eu continuo testando, tento testar para ver se está vazio. Ao invés de dar o dequeue no início, a gente vai dar o dequeue no fim. E aí a gente vai falar, pode colocar aqui, removido do fim. Ou senão vai dar fila vazia da mesma maneira. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Então vamos lá. Então agora a gente tem que testar, né? Então vamos inserir alguns elementos. 10, 20, 30, 50. Inserir, eu estou inserindo sempre no fim. Agora vou inserir uns no começo aqui. 5. Inserir no início. Vou inserir o 8. Vou inserir o 6. Vou inserir o 4. Ah, tá dando bonitinho, ó. Inserindo no início. E os outros a gente inseriu no fim. Inseri 3 no início, 3 no fim. A gente consegue enxergar aqui que o encadeamento é todo feito através dos endereços de memória. Então, o próximo do 30 é o C0, que é o endereço de memória do nó 50.
O anterior do 50 é o A0, que é o endereço de memória do 30. O anterior do 30 é o F80, que é o endereço de memória do 20. O anterior do 20 é o F60, que é o endereço de memória do 10. Então, todo o encadeamento está funcionando. Então, a gente já tinha lá o nosso remover no início, agora a gente vai brincar de remover no fim. Então, se eu pedir para remover no fim, tem que remover o 50. Então, lembrando, o endereço de memória do fim aqui, ó, tá o C3C0. Quando a gente remover, o fim vai ter que passar a ser 30. Isso é isso. Ó, removido do fim, o 50. Ó, o fim passou a ser o 30. O endereço de memória do 30 é o FA0. O endereço de memória do fim é o FA0. Se a gente remover mais um do fim aqui, remover o 30, o fim vai ter que passar a ser o 20. Deu certo? Agora a gente consegue inserir tanto no início quanto no fim. Se eu pedir para poder remover agora, ó, 2, removeu do início, ó, removeu 4. O início vai passar a ser o 6. O início passou a ser o 6. Então a gente consegue inserir e remover no início e inserir e remover no fim. E todo encadeamento ele é feito através dos endereços de memória. Matheus, Oi? tenta remover tudo pelo fim, fazendo um favor, que no meu parece que bugou. Tudo pelo... Fim. Ah, tudo pelo fim? Isso. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui que pode acontecer, né? Deixa eu já olhar no código. Se o fim for nulo, o início é nulo. Fim próximo. Ah, aqui vai dar erro, será? Peraí, deixa eu ver se aqui vai dar erro. Isso aqui, ó. Isso aqui a gente vai ter que pôr dentro de um else. Já sei. Porque o que aconteceu? Deixa eu explicar aqui. Vamos pensar que é o último elemento que a gente removeu, certo? Beleza? A gente removeu o último elemento. Então, o fim é nulo. O início passou a valer nulo também. Limpei, o endereço de memória não existe. Aí, o que eu tento fazer? Eu tento acessar fim próximo, mas o endereço de memória do fim não existe. Isso aqui, ó, tem que ser o else aqui, ó. Else. E isso, nossa, aqui também tem que ser o else, senão ele vai dar erro lá, ó. Esse daqui no início aqui, tá vendo? Isso aqui, ó, se o fim for nulo, sub nulo. Se não, o início anterior. Aqui também tem que ser else, ó. Por quê? Eu só vou fazer isso aqui se eu não remover o último elemento. Se eu remover o último elemento, eu não preciso arrumar ponteiro nenhum no início. Se eu não remover o último elemento, eu tenho que arrumar. Então, o início anterior, eu tenho que arrumar ele. Isso aqui tem que ser um if else. Isso aqui, ó, do jeito que você falou aí, obrigado. Se você remover todos os elementos, seja do início do fim, ia dar erro. Aqui eu arrumei o início, ó. É porque a gente não foi removendo até o fim, para ele dar erro. Olha lá. Se eu removi e o fim passou a valer nulo, o início também é nulo. Se não, quer dizer que ainda eu tenho elementos. E o que eu vou fazer, então? Eu tenho que ajustar o meu ponteiro lá do fim. Então, o próximo do fim tem que valer nulo. Então, isso tem que ser dentro de um if else. Então, arrumando aqui, ó. Isso aqui, os dois tem que ser if else. Tanto do remover no início, quanto do remover do fim. Valeu, Weber. Ganhou uma bala o dia que voltar. Foi eu não. Hã? Fui eu, Matheus. João, hein? Ah, Fui foi, eu João. não. Tá parecendo a voz, né? Você é louco. Você é louco. Então é o João, então. Pegando uma bala pro João. Agora sim. Testa aí, João, para ver. Vamos testar aqui também. Vou inserir dois elementos que são. 10, 20, 30. Opa, tá ruim aqui. Tem 10, 20 e 30. E agora eu vou remover tudo. Vou remover tudo pelo fim. 6, 6, 6. Vazio. Ah, beleza. Agora sem inserir.
Agora vou remover tudo do início. Aí deu certo. É isso mesmo. É porque quando você tenta acessar um endereço de memória que não existe, vai dar erro, né? O Windows vai fechar, vai falar, você está tentando acessar uma área. Esse ajuste de ponteiro, por isso que ele é tão importante. Se a gente deixar um ponteiro quebrado, ele vai tentar acessar uma área de memória que não existe mais, e vai dar exatamente esse erro que você viu, Ivan. Beleza? Vocês querem fazer o computador inserir dados infinitos aí? Para estourar a memória? Vamos. Matheus, Vamos fazer um área infinito aqui, ó. Vamos fazer aqui um set aqui. Vamos fazer um Enkill e Vingador aqui. Um endgame. Eu acho que o Windows hoje não deixa travar a máquina mais, não. Mas versões bem antigas do Windows, né? O Windows 98, por exemplo, você fazia isso, o SO dava tela azul, porque ele não conseguia gerenciar aquele tanto de alocação e ele não sabia o que estava acontecendo, aí ele dava crash. Você conseguia gerar arquivo até travar o sistema, conseguia fazer umas coisas muito loucas. Hoje não, hoje o SO controla bem. Na hora que ele vê que o negócio começa a sair da mão dele, geralmente ele fecha a aplicação. Como a gente está trabalhando com alocação dinâmica, a gente não vai alocar um grande espaço de uma vez, a gente vai alocar de forma sequencial ali, a gente vai conseguir ver a memória subindo. E aí, se você quiser deixar ela subir na tua máquina para ver até onde que a máquina aguenta, Enkill infinito. E aí você chama esse aqui de endgame. Esse aqui ele vai acabar com o jogo. Beleza? Aí, ó, a gente tem um case 5, né? Vou copiar o case 5, vou colocar no 7 aqui. Case 7. E aí a gente vai gerar número aleatório, né? Então, srand, prime, null. E aí o valor eu não vou fazer, né? E aí a gente vai fazer um enquanto infinito aqui, ó. Enquanto vou abrir chaves aqui e não vou, esse else nem vai existir, né? Mas se quiser deixar isso, pode deixar. Fim do while do endgame. Se quiser até dar um print aqui antes, aqui, ó. Print. F, né? Endgame. E aí a gente não vai ficar lendo dado, né? A gente vai gerar, né? Então, o meu X vai receber 61, fund, sei lá, vou gerar números aleatórios até 50 aqui para poder inserir. E aí eu estou gerando um dado aqui para o X e vou inserir o X. Se você quiser printar esse X, não, mas ele já está dando o valor inserido ali. Ele vai ficar aparecendo na tua tela. Se você não quiser ficar sujando a tela, você tira esse printf aqui, ó. Valor inserido, 2 pontos por cento D, barra N, opa, deixa carinha aqui, né? Barra N, e aqui eu vou mostrar o meu X, que eu não sei o valor de X. Então, o que a gente está fazendo aqui, ó? Estou inicializando o gerador de números aleatórios, deu um print de gracinha aqui. E aí, depois, enquanto 1, né? Enquanto 1 é enquanto true, ou seja, enquanto a vida existir, ou você clicar no X para fechar, é o infinito, faz com que o meu X, que é o meu dado, receba um valor aleatório de 0,49. Insiro esse valor, falo que eu inseri esse valor e vai ficar nisso aqui, vai ficar a vida inteira, até você fechar. E aí a gente vai conseguir ver a memória do sistema aumentando. Deu para acompanhar aqui? E agora, legal aí, você abre o gerenciador de memória teu aí, ó. O gerenciador de tarefas, né? Dá um Ctrl Alt Del e vai no gerenciador de tarefas, o Task Manager, vai em Performance e fica olhando aqui em memória para você ver. Quer ver? Vou deixar até minimizado aqui, vou rodar. 7. Ó. Acho que a gente vai ter que tirar.
Está subindo um pouco. Tá, deixa eu ver aqui, tem uma parte aqui, ó. Esse tá aqui, ó. Esse em console é bem legal, ó. Olha a quantidade de CPU que está usando. Está usando 71%. A memória dele que é que a gente está dando em int, é muito pouco espaço que ele ocupa. Eu vou tirar esse sprint para ver porque esse sprint segura. Só para a gente poder ver se a gente consegue enxergar ele subir a memória mais rápido. Vou tirar esse print aqui do valor aqui. Ou seja, ele vai ficar só fazendo, ele só vai ficar inserindo, só para a gente poder ver se a memória sobe. Porque quando ele está inserindo inteiro, se a gente criar lá o nosso tipo de dados, se ele for maior, aí ele vai subir mais rápido. Opa, tá. É porque eu tirei o conteúdo aqui do if aqui. Vou tirar de dentro do if também. Vou deixar só chamando o enqueue mesmo, só assim. Só chamando o enqueue, F1 dando X. Estou gerando um número inserido, Que lá serviu para a gente ver que está inserindo, né? Enqueue infinito. Ele vai ficar piscando aqui, é porque ele está fazendo. Mas aí, se a gente for lá no gerenciador de tarefas, vamos ver se ele vai subir a memória lá. Ah, agora sim, ó. Tá vendo lá? Ó. 3 GB, 4 GB. Ó. Quantidade de memória. Cadê? Performance. Olha lá a quantidade de memória disponível. 2,6, 2,4. Ele tá acabando com a minha memória. Eu vou deixar ele, vai dar crash na minha máquina. Fecha, caramba. Aí. Olha lá. Liberou 10 GB de novo de memória. Foi só fechar ele. É porque o sprint estava segurando ele. Deu para ver aí? Pera aí, o que deu? Também, Oi? o meu tá dando um erro aqui também. Qual erro? Olha o código aqui. A gente tá só gerando número e inserindo. Eu vou atualizar esse código lá também, mas isso aqui é muito louco. Sei lá no gerenciador de tarefa lá. Ó, minha memória tá de boa, 9,8. Eu vou iniciar aqui ele e dar o end game lá. O end game lá que ele faz com a máquina. Você pode mandar isso para o amigo, roda atrás de uma coisa e trava a máquina. Olha lá, console app, ó. Instantinho, mais de 3 GB já usou. 4 Tem GB, gente aí, 100% CPU, tá acabando com a máquina. tem gente aí que vai mandar esse código e vai ver se ganha no jogo de outros. Então, deixa eu fechar isso aqui, senão isso aqui trava a máquina. Ó. Liberou 10 GB, dá um UFO pro computador. Isso aqui, essas coisas que a gente brincava, deu certo aí? Viu que louco? Quando eu fazia técnico, a gente fazia esses loop infinitos para travar a máquina dos outros. A gente colocava o Super Mario junto e na hora que clicava, abria o Mario. Só que aí chamava uma aplicaçãozinha para poder ou encher o disco até travar o disco, ou rodava isso aí até dar tela azul na máquina. Ataque de exploits. Pra você travar. Hoje o Windows não trava fácil, mas antigamente travava. Era legal brincar com essas coisas. Deixa eu colocar isso aqui, ó. Eu vou colocar o case set igualzinho ele tá aqui, ó. Deixa eu até tirar esses prints loucos aqui, que eles não servem, não. Ó, eu coloquei o case set idêntico ao que rodou. E eu vou atualizar ele lá no ambiente virtual também. Mas essa parte é legal, que aí você consegue entender que realmente você está alocando espaço de memória, você está ocupando espaço de memória. Cada Y ou I, a gente está criando um novo nó da memória alocando. Você viu do jeito que ele subiu lá, ele ocupou... Ele conseguiu gastar mais memória que o Chrome em poucos segundos. Beleza aí, pessoal?